sistema nervoso central, que é a cocaína. Professor, esse slide você vai postar no portal? Sim. Vamos falar então um pouquinho da cocaína. Eu tenho certeza que todo mundo conhece, ou de repente tem na família, ou algo assim, com algum dependente. São substâncias que normalmente o quê? Causam dependência, certo? Porque já sabe o mecanismo, estimulação e liberação de dopamina, né? Causam também o quê? Violência e criminalidade por conta do vício, né? Então, às vezes, rouba, mata por conta de ter, né, querer aquela sensação de bem-estar, né? Tá liberando dopamina no processo. Bom, a cocaína tradicionalmente é mais popular, né, no nosso país, mas ela tem algumas derivações. Ela na forma de pó, ela é conhecida, né, como cloridrato de cocaína. E ela é conhecida também na forma de pedra, né, que nós chamamos de crack. O nome crack vem principalmente dos Estados Unidos, né, onde é o estalar da pedrinha quando está queimando. Vai crack, crack, crack. Daí o nome crack, né? Pelo menos o que eu ouvi trabalhar isso aí, né? E eu tenho também a merla, que é a pasta, e eu tenho uma droga genuinamente brasileira, que é chamada Ox, no Acre, que inventaram ela, que muda apenas, vocês vão observar, o solvente orgânico da base, ok? Então ela é conhecida na forma de cloridrato, o pó, ela é conhecida na forma de merla, que é a pasta, ela é conhecida na forma de pedrinha, né, que é a pedra, que é o crack ou o ox. O ox é mais escuro, né, é um pouquinho mais escuro. Bom, depois a gente vai estudar a questão do histórico das drogas, mas a gente vai falando direitinho. Então, quando o Brasil era república, né, no início, né, depois que saiu do Império se tornou república, a cocaína era uma droga estritamente o quê? Da elite. Enquanto que a maconha era uma droga utilizada principalmente chamado de drogas do engraxate, né? A classe mais baixa. Depois tiveram acordos internacionais para diminuir a utilização da morfina, do ópio, né, na verdade, e também da cocaína. E aí a cocaína passou a ser o quê? Passou a ser proibida no Brasil. Vamos dizer assim, como uso normal, né? Ela passou a ser considerada como uma droga de abuso, vamos dizer assim. E a maconha, que era droga de engraxate, né? Com o movimento hippie, ela ganhou seu espaço, né? Então ela ganhou sua aptidão, vamos dizer assim. Assim como a cocaína também teve dois fatores que diminuíram o seu uso: a questão da proibição e a questão que como ela era injetável, também posteriormente surgiu a questão da AIDS, né? E aí, consequentemente, diminuiu a utilização dela. Muito bem. O que aconteceu com a cocaína? Fizeram, né, modificações nela, na qual surgiu o quê? Os derivados, a raspa da raspa da raspa. Só que tem um ponto de fusão que se pode o quê? Ser inalada, né? E aí surgiu as pedrinhas, que é o crack e o ox. E é o flagelo, praticamente, principalmente aqui do Brasil, que é o crack. É uma droga barata, não mata assim de overdose como uma cocaína e vicia igual a cocaína, porque ela tem lá os seus derivados. Tá bem? E é cada vez mais o quê? Atingindo o quê? Uma parcela, né, baixa, né, de renda da população. Porque antes não podia ter acesso à cocaína, que era caro. Mas agora a pedrinha de crack, né, 5, 6, dependendo da boca, não é isso? Consegue, então, ter acesso a esse entorpecente, vamos dizer assim. Outros fármacos estimulantes do sistema nervoso central é quem? As anfetaminas. Se você vai observar o mecanismo de ação dela, vai ser semelhante à cocaína, mudam as coisinhas. Conhecida como a ribite, né, foi utilizado muito por muitos caminhoneiros, causou muito acidente. E aí depois pegaram as anfetaminas e modificaram elas, isso aqui, no laboratório, e criaram as que tinham o poder alucinógeno elevado, utilizado nas raves, né? Então você vê o cara o dia inteirinho, a noite inteirinha, pulando lá na rave, depois tomando água bastante, né? Você vê lá, você vai ver que está utilizando o quê? A bala, né? Então tem lá o êxtase participando. Bom, então faz parte do quê? Essas drogas de abuso faz parte
parte da toxicologia social, tá certo? Nós vamos estar enfocando aqui principalmente o quê? A cocaína. A cocaína vem da onde? Erythrococcus coca, vem dos Andes, não dos principais, e também do Ceilão da Indonésia. Mas aqui, como nós estamos bem pertinho dos países andinos, nós tornou-se um corredor de tráfico. Então, nós temos lá a cocaína na forma do arbusto, nós temos as folhas da cocaína, que depois é extraída a cocaína refinada, tá bem? Então, tá atualmente, onde que eu tenho os maiores produtores aqui da América do Sul? É a Bolívia, a Colômbia e o Peru. Tanto é que nós tínhamos, né, as guerrilhas, né, na Colômbia por conta do tráfico, né, eram financiadas pelo dinheiro do tráfico. Então, nós temos ali, então, os maiores produtores aí de cocaína e os seus derivados, vamos dizer assim. Cocaína e maconha, né? Okay? Bom, isso aqui, então, tornou o Brasil o quê? Uma zona de produção. Quem são as zonas de produção? Bolívia, Peru e Colômbia. E o Brasil? O Brasil é a porta de entrada para onde? Para ir para a Europa. Ok? Por isso que nós temos aqui corredores de tráfico, né? Bugou, professor. Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul. Aqui se torna o quê? Como tem fronteira, certo? Paraná, Sul, Paraná, né? Paraná, Rio Grande, São Paulo, Rio, e aí depois o quê? Aí vai para a Europa. Tá bem? Aí vai para a Europa. Então aqui, se você observar, nós somos um corredor, né? Um corredor de tráfico aqui. Bom, para que era utilizado? Nossa cultura, na cultura andina, a coca é bem antiga. Era utilizada em situações para esforço físico, fadiga, afugentar a fome, sede, frio e alguns cerimoniais. Então, para eles, a coca é normal, vamos dizer assim, é normal para nós, né? Bom, ela é conhecida popularmente como? Eu tenho certeza que vocês conhecem alguma sinonímia dela. É conhecida como pó, neve, branquinha, farinha, brizola, bright, não é isso? Pico, aí bazuco, pedaço, pedra, denominações, aí nós temos as denominações regionais, tá bom? Sempre na forma do cloridrato, o pó, que seria a cocaína, a pasta, a merla, o crack e a pedra. Quem que descobriu a cocaína? Foi um alemão, um químico alemão, né? Albert Neumann, que isolou a cocaína. Daí também ela ficou conhecida no meio, vamos dizer assim, farmacêutico, né, como pó de Neumann, porque quem deu origem foi quem? Foi o alemão Albert Neumann, ok? Albert Neumann. E foi testada como fármaco também, né? O psicanalista, né, Friedel, ele começou a trabalhar principalmente no quadro de depressão e dependência, né? Depressão e dependência à morfina. Então o cara tinha quadro de depressão e dependência à morfina, começou a utilizar quem? Utilizar a cocaína. E aí ele chamou de terceiro flagelo da humanidade, né, porque sabia que ia levar um quadro, principalmente do um quadro de vício. Então, eu tinha o álcool, primeiro, depois eu tinha a heroína, segundo, derivado do ópio, né? E agora tinha o quê? A cocaína, daí chamada terceiro flagelo da humanidade. Tá? E ela foi utilizada em vários como, né, determinadas, como assim, natural, depois que proibiram ela. Mas foi utilizado, olha lá, a Coca-Cola, né, foi utilizado com bebida não alcoólica, foi utilizado drops para dor de dente, foi utilizado, às vezes, em determinadas situações, para locutores, professores, né, em determinadas situações, para poder estar explanando de forma eloquente, né? Utilizar de forma normal, certo? Então, depois que proibiram ela. Como que a gente produz lá a cocaína? Então, eu tenho a folha, macerado, pego a folha, macero a folha, ou seja, trituro a folha, acrescento a ela, né, ácido sulfúrico para quebrar esse alcaloide,
Depois eu acrescento a ela um solvente que pode ser gasolina, querosene, amônia, acetona, álcool, por isso o cuidado da venda na farmácia desse produto. Acrescento bicarbonato ou às vezes cimento para absorver, ou seja, triturei, quebrei com ácido, agora eu vou absorver o alcaloide, né? Cal virgem, e aí eu deixo decantar. Decantou, eu separo, né? Porque a tendência dela é, principalmente na fase orgânica, né? Ela se ligar, ela é mais hipofílica, se ligar à fase orgânica. Acrescento amônia, forma pasta base. Muito bem. A partir do momento que tem a pasta base, aí eu vou fazer os seus derivados. Acrescento solução de bateria, querosene, certo? E aí eu deixo ela na forma pastosa. Aí eu formo o quê? A merla, a pasta de, né? A merla, que seria a mais pastosa. Pego ela, trituro ela, acrescento acetona ou álcool, faço a filtragem, e aí eu tenho o quê? Eu tenho na forma do cloridrato, né? Que seria o pó. Pego a raspinha dela, o restante, acrescento o quê? Bicarbonato, amoníaco, e aí eu espero solidificar e ela forma a pedra, o crack. Pego lá, trituro lá, ela, diluo ela, acrescento um quê? Querosene, cal virgem, aí eu tenho o óxido. Então eu tenho a forma do cloridato, a pasta base, triturada, forma merla. Ela triturada depois, né, eu posso transformar ela no crack ou no óxido. Então observe que 1 quilo, de repente, dá para fazer 10 quilos de crack ou de óxido. Certo? Então é assim que se faz a cocaína. Não falo que o professor Zé Ricardo está fazendo, falando, não, estou mostrando o processo, né? Ok? Olha lá, ó. Folhas de coca, maceração, tratamento, não é isso? Dou origem ao que é a pasta. Da pasta eu posso transformar no subproduto que é o crack, certo? Eu posso transformar no óxido, que é apenas o quê? Acrescento querosene, né? Isso é apenas que eu mudo só o solvente. Ou posso acrescentar solução de bateria, né? E também acrescentar, formar ela na forma mais o quê? Forma merla, que é a pasta. Ou, né? Deixar ela no refino, que seria o pó. Então, essa forma, tanto, olha, presta atenção, o crack, o ox e a merla, pelo ponto de fusão, permite o quê? Que ela seja fumada, ou seja, inalada, né? Através da fumaça. Então é rapidinho. Depois da endovenosa, a via de administração, o que que é? É a inalatória, é mais rápida. Consequentemente, o quê? As formas mais rápidas de chegou, fumou, se bateu na cachola rapidão. Né? Só vai no alvéolo, sangue, sistema nervoso central. Então, o crack, ox e merla. Já o cloridrato, já não. Olha o ponto de fusão dele. Tá bem? Ela pode ser cheirada, é isso, ou dissolvida na água. Normalmente é cheirada. Tá bom? Então, tá lá, ó. A partir de 100 kg de folha, você consegue formar o quê? 1 kg de cocaína. E depois, é claro, 1 kg de cocaína, que seria a pasta base, você pode formar, depois desenvolver o quê? 10 quilos de crack ou ox. Né? Então, isso aí se trabalha. Aí tá bem? Então, é só mostrando, né? O crack, a composição, tem 40% de cocaína. E a fumacinha, como é que é a fumacinha? A fumacinha é mais branca, né? A pedrinha é mais branca quando comparada. Ok? Enquanto que o óxido, genuinamente o quê? Brasileiro, mistura da pasta d'água, ou da pasta base, tem 80% de concentração de cocaína e ela é mais amarela, né? Isso por conta do solvente, né? Que é querosene. Tá certo? Então, nós temos o óxido, que é 80% de concentração de cocaína, enquanto o crack é em torno de 40%. Tá bom? Muito bem. Então, tá aqui, ó. O crack, normalmente o preço, o óxido, não é isso? A fabricação, o aspecto, uma pedra do crack é mais amarelada, não é isso? E aqui, ó, aqui é uma fumaça escura. E aqui é uma fumaça mais clara, por conta do solvente. Tudo partiu o quê? Da pasta base. E onde que foi sintetizado o óxido? Acre. Tá bem? Acre. Bom, e aqui só mostrando para vocês o início, né, da toxicocinética. As folhas da coca mascada tem um início de ação, ó, de 300 a 60 minutos.
a 600 minutos. O efeito, ó, de 45 a 90. Ok? Já ela inalada, né, o intranasal, observa como que caiu já, ó. 2 horinhas, né, o início de ação, não é isso? O efeito de 30, mas aí começa a diminuir, o efeito de 30 a 45 minutos. Ela, por via endovenosa, vamos dizer assim, refinada, manda na veia, não é isso? Diluído, 30, início de ação rapidinho. Olha lá, 30 minutos, ok? E duração do efeito, ó, 10 a 20 minutos. E ela, por via inalatória, que pode ser a pasta, né, que é conhecida como merla, o crack, não é, quando eu falo pasta aqui, não é a pasta base. A pasta base vai fazer o quê? A merla. O crack e o óxido, ó, rapidinho, em torno de 10 segundos, fumou, fumacinha veio nos alvéolos, pulmão no sangue, cachola. Só que também o que acontece, ó, o efeito também é de pouquinho, 10 segundos. Então ele precisa fumar muito, certo? Ele fuma uma pedrinha, daqui a pouco fuma outra pedrinha, fuma outra pedrinha, fuma outra pedrinha, certo? Para ter o quê? Para ter o efeito lá, ó, 10 segundinhos. Por isso que ele acaba se tornando viciado, né? Então o crack ele tem éteracetona e bicarbonato e o óxido tem a gasolina, querosene e calvígio. Fumacinha branca, o óxido fumacinha o quê? Fumacinha é mais escura. Enquanto que a merda tem lá ácido sulfúrico, solução de bateria, que se acrescenta para deixar mais pastosa. Tá bem? Bom, como ela promove vasoconstrição, não é isso? Vasoconstrição intensa pode levar a um quadro de isquemia, e aí pode levar o quê? A sangramento nasal, perfuração do palato, né? E também o quê? Lesão no septo nasal. Tá bem? Lesão no septo nasal. E como ela promove vasoconstrição, além disso daqui, o que acontece com os pelos, né? Do ósseo nasal, vamos dizer assim, os pelinhos do nariz. Se falta fluxo sanguíneo, porque ela tem ação vasoconstritora, o pelinho cai. Tá bem? O pelo cai. Certo? As marcas das agulhas, quando ela é da forma injetável, né? Então o cara dilui ela e injeta. Pode causar vasoconstrição, tão intensa que pode levar a um quadro de necrose. Ó. Perder os dedinhos. Tá bom? Bom, e o usuário de crack, ele tem o quê? O calo e a mão de crack. É só você observar. Por quê? Porque na hora que ele estava fumando fuma 2 pedrinhas, 3 pedrinhas, o que acontece? Ele adormece, né? E é o que o cachimbo faz? Ele queima os lábios e queima o dedo dele. E aí ele tem o quê? O famoso o quê? Mão de crack, né? Mão do usuário. Só você dar uma olhadinha no dedinho dele lá, ó. Ok? Ou os beiços dele, os lábios deles também queimam por conta de adormecer com cachimbo na boca. Tá bem? Como promove vasoconstrição, é claro que a gengiva não vai ter uma vida, vamos dizer assim, uma aparência saudável. Diminui vasoconstrição, diminui o fluxo sanguíneo na gengiva, diminui todo o quê? Suprimento sanguíneo, né? Tanto na gengiva como também nos dentes. Aí começa a desenvolver cárie. E aí ele começa, lembra do quadro de dependência? Começa a levar um quadro do quê? Cada vez mais o reforço positivo, cada vez mais ele quer aquela sensação de bem-estar causado, e aí leva o que é o flagelo, né? Ele não se cuida mais. Ele leva ao mau cheiro, né? Ao não cuidado com a higiene. E aí, mostrando para vocês, ó, um usuário, 2 anos e meio, 3 anos, 5, e olha lá. Ó, o outro indivíduo, da mesma forma. E a pessoa vai envelhecendo gradativamente. Olha lá. 29 anos e olha que virou. Certo? Antes e depois. Ó, o indivíduo. Antes e depois. Ok? E o crack vem trazendo também complicação, principalmente o quê? Em crianças, né? Que passaram a ser o quê? Moradores de rua, crianças que acabaram também, né, sendo usuários de crack. Né? Começou lá com o solvente, né, cola de sapateiro, etc. e tal, e como agora hoje o crack é barato, começa também o vício nessas crianças na utilização do crack. Bom, professor, como eu falei para você, pois não. Em mulher gestante, dá alguma complicação para a criança? Claro, o feto vai ficar dependente. Tanto é que a hora que ele
A hora que nasce o bebê, o neném nasce irritado, a criança causa uma síndrome de abstinência, não consegue dormir, etc e tal, por conta do quê? Por conta do crack. Vicia a mãe, vicia a criança, entendeu? Ah, sim, Bom, entendi. outra coisa importante, aquele pó, né, a cocaína pó, ela pode ser batizada, o que às vezes acontece muito. Então eles batizam aquilo lá com o quê? Batizam com bicarbonato, batizam com o quê? Carbonato de cálcio, né? Com ácido bórico, porque são diluentes do quê? De baixo custo. Por isso que quem trabalha em farmácia tem que ficar atento a isso aí. Começar a comprar muito bicarbonato, carbonato de cálcio, não é isso? Pode saber que está diluindo cocaína ali, por ali, ou nas redondezas. Outros aditivos que são acrescentados à cocaína é quem? A lidocaína, porque normalmente o que a cocaína faz? A cocaína estimula a liberação de neurotransmissores do sistema nervoso central, mas ela bloqueia canalzinho de sódio, por isso que anestesia. Então, por isso você pegar, passar o pó na gengiva ou na língua, vai anestesiar, porque bloqueia canal de sódio. E como o indivíduo está tentando adulterar ela, se diluir demais, não vai promover aquele efeito anestésico. Então, o que eles fazem? Acrescentam junto o quê? Acrescentam junto a lidocaína. Por isso que às vezes acontece roubo de frasco de xilocaína do posto de saúde, começa a sumir, né? Então tem que ficar atento. Principalmente o quê? Na forma injetável. Quando não acha na farmácia, eles vão aonde? Eles vão no uso veterinário, porque não interessa saber. O negócio dele é que é anestesiar, porque vai misturar. Tá bem? Porque tá aí, ó, Lidovete. Pega lá o anestésico nos PET, não é isso? E trabalha com isso aí. Outro aditivo que se acrescenta é o quê? A cafeína, porque a cafeína é estimulante do sistema nervoso central. Então, como você dilui, você perde, às vezes, o efeito estimulante. Aí acrescenta junto o quê? A cafeína. Então, isso são adulterantes, né? São aditivos que são utilizados para adulterar a cocaína. E aí, chama de o quê? Cocaína batizada, né? Ela pode ser batizada. Tudo bem. O que a cocaína faz, então? Ela aumenta a liberação de neurotransmissores. Então, se aumenta a liberação de neurotransmissores, aumenta a atividade simpática, estado de alerta. Então, o indivíduo aumenta o quê? Aumenta a frequência cardíaca, pode promover a arritmia, pode levar o quê? Um infarto agudo do miocárdio. Então, se aumentou a frequência cardíaca. E outra coisa importante, ela bloqueia canalzinho do quê? Canalzinho de sódio. Então, tá lá, bloqueia canalzinho de sódio. O que acontece com o cálcio? O cálcio era para ser trocado, aumenta a concentração de cálcio no cardiomiócito. Aumenta a concentração do cardiomiócito, aumenta o quê? A frequência cardíaca. Por quê? Bloqueou o canalzinho de sódio no coração. E aí começa a desenvolver arritmia cardíaca e depois infarto agudo do miocárdio. Bom, então a cocaína, ela é biotransformada. Quem é que biotransforma ela? O fígado, os hepatócitos. E o que que faz? São reações de desmanche da molécula, tá bom? E aí, nessas reações de desmanche da molécula, nós chamamos de metabólitos, são depois conjugados e excretados onde? Na urina, certo? E aí nós conseguimos detectar na urina, né, no sangue, mas na urina também, sangue e urina, conseguimos detectar os metabólitos da cocaína, tá bom? Então tá lá, ó. O principal metabólito urinário para detecção, né, é essa partezinha da molécula toda aqui, ó, que é a forma benzoilhexgonina, que é o principal metabólito detectado na urina, ok? Nós temos aqui, ó, regiões principalmente o quê? Plasmáticas, né? Com as colinesterases plasmáticas. Nós temos o quê? O formato de metilhexgonina, certo? Outro metabólito dela aqui, ó, né, que nós temos é quem? Principalmente quando... Por que o indivíduo toma uísque junto com a cocaína? Ou bebida alcoólica, mas principalmente os destilados, né? Que tem a graduação alcoólica maior. Porque forma a cocaína, um dos metabólitos dela, né? Que é esse daqui, ó, o coca-etileno, mistura-se o álcool com a cocaína no metabólito. E aí forma o quê? Forma o coca-etileno. Ou seja,
Grosso modo falando, prolonga o efeito da cocaína. Tá certo? Prolonga o efeito da cocaína. E o outro metabólico que se consegue detectar através desse radicalzinho aqui, ó, ok? Que é a metilequigonidina. Trava aí, metilequigonidina, tá certo? Então, gonidina, crack. Possivelmente o paciente utilizou o quê? O crack. Tá certo? Então, de novo, maneira geral, urina, benzilequigonina. Certo? Coquetileno, quer dizer que utilizou cocaína com bebida alcoólica, ok? Com etanol. E o metilequigonidina, o usuário de crack. Então, os metabólicos servem também para detecção, né, desse usuário. Tá bom? Toxicodinâmica. Como é que ela funciona, né? Primeiramente, ela promove o quê? Inibe a recaptação, consequentemente, de neurotransmissores. É um dos principais mecanismos. E aí vai aumentando o neurotransmissor. Bloqueio da recaptação, tanto de noradrenalina, como de dopamina, como de serotonina. Esse também é um mecanismo. E o que é o outro mecanismo? Bloqueia o canalzinho de sódio. Consequentemente, tem um efeito anestésico. Só que prolonga a contração, a força contrátil, né? Prolonga a frequência cardíaca. E aí, o que acontece? Pode correr o risco da arritmia e posteriormente o infarto agudo do miocárdio. Mas, de maneira geral, o mecanismo dela é isso aqui, ó. O neurotransmissor é liberado, tá certo? Na fenda sináptica. Estou falando onde? No sistema nervoso central. É liberado. Então, aumenta a excitabilidade. Só que ela não é específica. Então, ela aumenta noradrenalina, dopamina e serotonina. É o principal mecanismo dela. Inibir a recaptação de serotonina, noradrenalina e serotonina. Então, aumenta a concentração desses neurotransmissores no sistema nervoso central, aumenta a excitabilidade. E promove o quê? Aumenta o estado de alerta, deixa o indivíduo eloquente, louco, insônia, agitação, ansiedade, inquietude, que eles chamam de movimento estereotipado. Ele começa a andar para lá e para cá, não para, né? Que seria hiperatividade motora, taquicardia, hipertensão, vasoconstrição periférica e aumento da temperatura corporal, né? Que seria a hipertermia, broncodilatação e o quê? Como aumentou a noradrenalina, aumentou a atividade simpática, promove o quê? Midríase, dilata a pupila do indivíduo, tá bem? Isso quando o indivíduo está utilizando o quê? Em dose habitual, ok? Aí, por que ele leva a procurar o profissional de saúde? Quando ele está apresentando confusão mental, delírios, paranoia, tá bem? Crises convulsivas, comportamento violento, né? Comportamento, às vezes, suicida, né? Com pensamentos suicidas, tremor. Aí, nessas situações, ele busca, às vezes, ajuda. Tá bem? Bom, e aí, quando ameaça a vida? Quando ele tem infarto agudo do miocárdio, parada cardiorrespiratória, né? Ele tem, às vezes, um quadro de convulsão, tem, às vezes, um AVC, uma hipertermia. Então, nessas situações aqui, já está ameaçando o quê? Ameaçando a vida. Então, o que eu estou mostrando? Excita o sistema nervoso central, mas promove vasoconstrição, ó. Então, promoveu o quê? Um AVC isquêmico, né? Ou seja, morte por falta de fluxo sanguíneo. Tá bem? Então, nessas situações é o quadro clínico, que aqui nós chamamos o quê? Da fase 4 da intoxicação. Não é isso? Ou seja, da fase clínica, onde tem os sinais e sintomas. Hipertermia, crise hipertensiva, taquicardia, angina, infarto, tá bom? Convulsão, são os quadros mais característicos da cocaína, porque estimula o sistema nervoso central. Efeito psicológico, o que acontece? Normalmente, ele, após o uso, pode levar ao quê? Às vezes um quadro de depressão, paranoia, alucinações, e esses delírios, né? São quadros que às vezes acontecem com o uso da cocaína. O meu tá sem áudio. Ok? Todo mundo está sem áudio? Só Não, colega? Meu... Então, às vezes é a sua conexão. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Em 1911, como eu falei para você, teve um consenso internacional para a diminuição do quê? Do consumo de ópio e de cocaína. Ela aqui no Brasil era considerado como um vício elegante, enquanto que a classe mais proletariada utilizava mais o quê? Utilizava-se mais
a maconha. Não é isso? Atualmente, qualquer derivado, né? Tanto a planta como qualquer derivado da cocaína, né, é considerado, enquadrado na portaria 344. E outra coisa importante, que essa lei aqui é de 2006, que é a lei 11.343, né, ela define crimes que estabelece o que? A produção e não autoriza o quê? Não autorizada e o tráfico ilícito de drogas. E outra coisa que no Brasil não interessa saber o teor da cocaína ou a quantidade. Identificou, entendeu? Pode ser considerado como tráfico, tá bem? E eles são preconizados, estão na lista E, F e F1, né? Considerado como entorpecentes aqui no Brasil. E como eu falei para vocês, né? Não interessa, né? A lei 11.343, ela não interessa saber o teor de cocaína que tem ali, não prevê o teor. Se detectou, né, o determinada cocaína é tráfico, ou qualquer outro entorpecente, né, que é um grupo de entorpecentes maior, é considerado como tráfico, tá bom? Então tá lá as folhas da cocaína, a identificação botânica eu tenho lá da Erythroxys coccam, né? Eu tenho também as flores e eu tenho também os frutos dela, que são ovais, de 1 centímetro, etc e tal. Bom, eu vou trabalhar depois os métodos cromatográficos de uma vez só. Tá bem? Nós vamos trabalhar principalmente hoje pela via úmida. Então, todas as drogas que são estimulantes, que são modificadores depressores, depois eu trabalho os métodos cromatográficos. Agora eu vou trabalhar as vias úmidas, tá bom? Então, o que se utiliza na via úmida? São 3 testes, aliás, 4 testes. O teste de Mayer, tiocianato de cobalto, o teste de Scott e o tiocianato de cobalto modificado para identificação da cocaína. Primeiramente, o teste Mayer, né? O Meyer, tanto faz, se quiser colocar a pronúncia aí, me corrija, por favor. Então, aqui só mostrando para vocês como é que é feito o reagente. Então, você vai pegar a amostra, né? Vai colocar lá uma solução de tetraídro e iodo mercurato e potássio e vai formar o quê? Que seria o reagente. Vai formar o quê? Vai formar os precipitados floculentes, né, de tom amarelado. Então, tá lá, os precipitados de tom amarelado. Tudo bem? Pega a amostra, pinga o teste, o reagente Meyer, você vai formar o precipitado. Um probleminha aqui, ó. O adulterante, né? A lidocaína vai dar, às vezes, o quê? Um falso positivo. Então, é um problema. Se pegar uma cocaína adulterada, vai dar falso positivo. Tá bom? Muito bem. Outro teste é chamado o quê? Tiocianato de cobalto. O tiocianato de cobalto, tá aqui a fórmulazinha para quem quiser fazer, ó. Cloreto de cobalto, tiocianato de amônio e água destilada. Então, aqui você tem a solução, entendeu? A 5%. Ok? Solução a 5%. Então, você vai pegar a amostra, colocar, né, para aumentar a solubilidade, vai acrescentar ácido clorídrico para quebrar a base, na diluição 1:5, e a solução de tiocianato de cobalto, a 0,5. Vai aparecer o quê? Uma coloração azul turquesa. Essa coloração azul turquesa é indicativo também de cocaína. Tá bom? Vamos lá. Aqui mostrando mais uma vez, ó. Agora ela é acidificada. Aqui eu tinha que pingar o quê? Tinha que pingar o ácido clorídrico primeiramente. E fizeram o quê? A solução de tiocianato de cobalto acidificada. Ou seja, pegaram lá a solução de tiocianato de cobalto e acrescentou o quê? O ácido sulfúrico. Ou seja, ela ficou acidificada. Então não precisava pingar mais o ácido clorídrico. Bastava o quê? Pegar a amostra e pingar a solução acidificada do tiocianato de cobalto. Por que acidificado? Para quebrar a base e aí ficar mais fácil reagir. E aí eu tenho novamente o que? A coloração azul turquesa, indicando o que? Cocaína. Tá bom? Olha lá. O que pode causar o falso positivo aqui? Atropina, codeína, heroína, meperidina, metadona, certo? Isso daí pode causar também o quê? Um falso positivo. Um reagente falso positivo no teste. Depois fizeram o quê? O teste de Scott. Como que é esse processo aqui? Eu pego uma amostra, a solução de tiocianato de cobalto, a água destilada diluída em glicerina 1:1, aí você vai apresentar uma coloração que azul
turquesa. Muito bem. Segundo passo, adiciona o quê? Ácido clorídrico, 2 gotinhas para quebrar a base, certo? E aí ele vai começar a apresentar o quê? Uma coloração e acrescenta-se o quê? Acrescenta-se o cloroformo, porque a cocaína, sendo uma base, vai ficar mais na fase o quê? Orgânica. E o cloroformo é um solvente orgânico, então ele vai se ligar à cocaína e vai permanecer o quê? Novamente azul turquesa na fase orgânica. Então tem a fase aquosa e na fase orgânica, quando tem o cloroformo, fica então o quadro de a cocaína ligada ao cloroformo. E depois, para tentar, né, melhorar e diminuir o custo, surgiu o quê? O adaptado do Scott, que é chamado de tiocionato de cobalto modificado, a partir do teste de Scott. Tá bem? E aí mostrando para vocês aqui, qual que é o objetivo? Principalmente detectar a base livre, né? Utilizando aqui a solução de tiocionato, glicerina. Não precisa ficar pingando para lá e para cá, né? Já tem a solução pronta. E o que se faz então? A amostra, acrescenta-se o quê? A solução de tiocionato, vai ficar na forma o quê? Azulzinho ou rosa. Se ficar azul, a cocaína. Se ficar rosinha, o crack. Então aqui permitiu também o quê? Detecção do crack, por conta, né, da evolução do processo. Acrescenta o cloroformo, né? Lá, acidifica, acrescenta o cloroformo, e o que acontece? O cloroformo vai, a cocaína se liga e fica também na coloração azul turquesa. Tudo bem? Esses são pela via úmida. Então está mostrando o tiocionato de cobalto e aí na fase orgânica, certo? Bom, os dois testes, né, principalmente o tiocionato de cobalto modificado, que é o mais utilizado, e o teste de Meyer. Então, cocaína, positivo. Aqui vai formar um quê? Um precipitado. Sempre que o Meyer vai formar um precipitado. Cloridato de cocaína, também positivo. Lidocaína, aqui vai ser negativo. Cafeína, negativo. Benzocaína, negativo. Problema do teste Meyer, precipitado, ó. Cocaína e a lidocaína, lembra, dá um falso positivo, né? Esse é o problema do teste Meyer. Por isso que se trabalha muito com o tiocionato de cobalto, tá bem? Muito bem, são as análises toxicológicas e depois no paciente vai se fazer o quê? Hemograma, né? Ureia, creatinina, todas as enzimas hepáticas, TJ, TGP, né? O ecocardiograma para monitoramento cardíaco no paciente que está tendo overdose, certo? Então, para agitação e convulsão, o que vai se trabalhar com o paciente? Vai trabalhar com diazepam na veia, né? Ou se persistir um barbitúrico, tá bem? Vai servir tanto para agitação, tanto para convulsão como para agitação. No quadro de hipotensão, aí se acrescenta o quê? Às vezes se acrescenta dopamina ou noradrenalina. Na hipertermia, o próprio, né, benzodiazepínico vai ajudar a diminuir, porque ele tem ação miorrelaxante, então vai promover, também vai diminuir o quadro de hipertermia que é causado pela contração, né? E as medidas não medicamentosas, utilizando o quê? Água, né? Água pulverizada a temperatura menor do que a temperatura do corpo, para você perder calor por condução, convecção e evaporação. Tá? Compresse de água fria, hidratação e aí vai. No caso de hipertensão, o benzodiazepínico, observa que ele está funcionando lá. Também vai funcionar no quadro benzodiazepínico. Se tiver arritmia cardíaca, aí em determinadas situações, né, aí se trabalha com nitroprussiato, né, para promover o que é uma vasodilatação. Eles sempre alertam com relação ao quê? Com relação a não administrar beta-bloqueador. Por quê? Por conta do bloqueio da cocaína faz na transdução dos cardiomiócitos lá, bloqueio do canalzinho de sódio. E aí você pode agravar o quadro. Se necessário for, trabalha com o quê? Com oxigênio, os benzodiazepínicos, a nitroglicerina e o AS infantil, né? Quando tem suspeita de dissecação da aorta, para evitar um risco tromboembolismo aí. Tranquilo? É isso que se trabalha, né, para a reversão do paciente com overdose. Não se administrar em função da atividade alfa-adrenérgica, né? Você bloqueia o receptor beta, mas aumenta a atividade na adrenérgica, no receptor alfa. Aí você tem aumento da frequência cardíaca. Tudo bem, pessoal? Bom, agora aqui é mais mostrando para vocês a questão da ingestão, né? Já falei no pó, das pedras, né, que é o crack, é o ox, e às vezes tem o transporte, né? Às vezes conhecido como mula, né? Ou também chamado corpo empacotado, né?
Ou empurrador de corpo, empurra a pessoa, não é isso? Então a pessoa ingere aquelas cápsulas e tentam passar nas alfândegas e nas barreiras ali, tá bem? Nessa situação pode romper o invólucro. Se romper o invólucro, o paciente pode morrer por overdose. Então aí vem a lavagem gástrica, né? A utilização de carvão ativado, quando o quê? Quando o paciente ingeriu, certo? Podendo utilizar também irrigação intestinal total, carvão ativado, né? E em alguns processos, a cirurgia ao paciente, né? E aqui os pacotes, né? Que ele está, todo o trato gastrointestinal dele com os pacotes. Olha lá, trato gastrointestinal dele e os pacotes, ó, de cocaína. E quando é necessário o quê? Retirar ele, né? Então aí tem que fazer o processo cirúrgico, retirar do estômago, do intestino, né? Todo o pacote de cocaína, porque se romper, o paciente morre de overdose. Então tá lá, ó, a retirada. Quantidade que retirou também, ó, desse paciente. Na verdade, esse traficante, né? Essa mula, né, que estava transportando esse quadro. Então tá lá os pacotes também do trato gastrointestinal. Tudo bem? Aí mostrando algumas apreensões, né? Olha lá, chinelo, na sola do chinelo, cocaína, né? Na pasta, cocaína. O povo tem uma criatividade danada, né? Olha lá, loção, né? Bozano, né? Que é um creme para barbear. Bozano, tira o creme para barbear, lava a embalagem e põe cocaína. Creme desodorante, tira o creme desodorante, põe a cocaína. Né? Algumas apreensões ali da Polícia Federal. O paciente aqui empacotador, né? Que seria a mula, né? A bonequinha também, ó, boneca também, o pessoal também transportando. Então, a criatividade é grande do tráfico, né? Até pelo correio. Por isso que o correio hoje tem cão, né, farejador, né, nas encomendas ali. Então, o correio também tem cão farejador. Volta e meia, de vez em quando, aparece, né, uma encomenda meio molhada, coisa e tal, mas é o cachorrinho que passou por ali, tá? A finalidade é detectar isso aí mesmo. Bem? Então, tá lá, né, o crack, né, e que é um flagelo nosso e que não vai acabar tão cedo aí, não, quando não tiver medidas educacionais, tá bem? E a gente fica hoje por aqui. Alguma dúvida com relação ao que foi trabalhado, pessoal? Não, professor, nenhuma dúvida. Tranquilo aí? Não, Já tá sabe como tranquilo. fazer, já sabe como fazer diluir a cocaína, já sabe como é que ela é chamada.